Filho, filha, o que está prestes a acontecer nesta mensagem não é comum, não é mais uma palavra como as outras, não é algo para ser ouvido com pressa, com o coração distante ou com os pensamentos dispersos, porque hoje algo do céu vai tocar diretamente onde mais tem doído aí dentro. Há um movimento invisível agora mesmo, e ele está vindo direto do trono. É como se os céus estivessem abrindo uma janela só para alcançar teu espírito cansado. Mas não é qualquer toque. É um toque que carrega cura, que restaura nervos abalados, que acalma tormentas silenciosas que ninguém vê. Acalma teu peito. Respira. Eu, o Senhor, tenho algo reservado para ti que vai além do que tua lógica alcança. E mesmo que a tua fé esteja oscilando, eu continuo firme. O Espírito Santo está se aproximando agora, não com condenações, mas com remédios que tua alma sempre desejou. Por isso, não desvie teus ouvidos nem por um segundo. Cada palavra que virá a seguir foi moldada por mim para ti, não para teu vizinho, nem para o parente incrédulo que sempre debocha da tua fé. É contigo que falo. Eu conheço aquela preocupação que insiste em tomar teu pensamento toda vez que colocas a cabeça no travesseiro. Sei daquela pessoa da tua casa que anda distante, confusa, com atitudes que te ferem e consomem teu ânimo. E tu ainda se pergunta se vale a pena continuar orando, tentando, acreditando. Mas escuta, não estás só. E quem diz isso não é uma voz qualquer. É a voz daquele que sustenta tudo com o som da sua palavra. Filho, comenta aqui agora. Eu recebo a cura do Espírito Santo hoje. Porque esse simples ato é fé em movimento, e eu honro cada passo que é dado com sinceridade. E chegando-se a ele, o tocou e disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Lucas 5:13. Tens andado cercado por dúvidas, não é? Por opiniões alheias que tentam calar a verdade que plantei em ti desde o ventre. Quantas vezes foste questionado, julgado, até mesmo dentro da tua própria casa? Há quem diga que tua fé é exagerada, que tu esperas demais, que já passou o tempo, mas eu te digo: meus tempos não se medem por relógios humanos. O que parece atraso para ti é preparação para mim. Não é à toa que estavas aqui agora. O Espírito Santo te trouxe por algo maior. Há um tipo de cura que não aparece nos exames, que não pode ser medida por olhos humanos. Cura do espírito abatido, da mente atormentada por pressões que ninguém sabe, da tua sensibilidade que está sendo sufocada por tantos nãos que já recebeste. Mas eu sou aquele que diz sim quando o mundo inteiro grita não. Tu te lembras daquela mulher em Naim que caminhava acompanhando o filho que havia sido levado pela dor? Ela não pediu nada, não clamou, não implorou, mas eu a vi e me compadeci. Porque teu sofrimento silencioso também me chama a atenção. Há situações aí que tu nem sabe mais como explicar. Está cansado de tentar descrever, então guardaste para dentro, silenciou. Mas teu silêncio está gritando aqui no céu, e eu vim para tocar em tudo que parecia ter sido enterrado em ti. O Espírito Santo está indo até a raiz agora, não apenas para te fortalecer, mas para te renovar com uma força que vai surpreender até aqueles que disseram que tu não aguentarias mais uma semana. Comenta aqui com fé. Espírito Santo, toca onde ninguém mais consegue tocar. Então, eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias 33:6. Sabe aquele momento em que tudo parece parado? Onde o tempo corre, mas tua vida parece congelada? É exatamente aí que o Espírito Santo se move com mais força, porque quando tu já não tens mais controle, é o lugar ideal para a minha mão operar. E eu sei
Sei que já houve momentos em que tu pensaste que a cura jamais viria. Já chegaste a pensar que estava sendo esquecido, que só outros eram escolhidos, visitados, restaurados, enquanto tu, mesmo com o coração entregue, seguias esperando. Ouvias tantas palavras bonitas, mas nada se cumpria contigo. Mas hoje, presta atenção. O tempo da espera está sendo vencido pela visitação divina. Não por merecimento, mas por misericórdia, por graça, por amor, e porque ainda existe um propósito que só será cumprido se tu estiveres de pé. Há um segredo escondido nos gestos de fé que tu fizeste no passado. Aquela oração em voz baixa dentro do quarto, quando todos dormiam. Aquele louvor cantado mesmo com o peito apertado. Cada gesto foi um grito de fé que chegou até o céu. E agora está voltando para ti em forma de milagre. Não ignores isso, não questiones com a mente, apenas recebe, porque o Espírito Santo não te pede força agora, ele te oferece alívio. Ele não está buscando tua performance espiritual, ele está oferecendo consolo verdadeiro. Como em Atos 9, quando Ananias foi enviado a Saulo. Ele foi como um simples servo, mas o toque dele, autorizado por mim, devolveu a visão a quem antes perseguia. Hoje eu estou autorizando toques celestiais na tua vida. Pare agora e escute o que eu te digo. Esta palavra não chegou até você por acaso. Eu conheço o peso que você tem carregado em silêncio. Eu vejo as contas que tiram a tua paz, a preocupação com o amanhã, a ansiedade tentando roubar o teu descanso. E sei quantas vezes você me pediu uma resposta, mas hoje eu quero te lembrar de alguém. Jó. Quando tudo parecia perdido, quando os recursos acabaram, quando humanamente não havia saída, ele escolheu permanecer fiel. Ele não deixou a escassez governar seu coração. E foi depois da fidelidade que veio a restituição. Porque há momentos em que a fé não é apenas pedir. Há momentos em que a fé também responde. Se este canal tem sido instrumento para fortalecer tua vida, alimentar tua fé e te aproximar de mim, então, se realmente sentiu o meu toque no teu coração, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com tua oferta de fé. Eu não vejo a quantidade, mas a sinceridade como da viúva. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos, preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Tudo que é feito com fé, amor e sinceridade diante de Deus tem valor. Se você crê na minha palavra e teu coração ardeu ao ouvir, então não ignore esse momento. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e responda com fé. Como fiz com a sogra de Pedro, que estava acamada, esquecida em um canto, mas bastou um toque e a febre a deixou. Hoje, um toque meu pode mudar tudo. E esse toque está mais perto do que imaginas. Não fales mais que já tentaste de tudo, porque há camadas da tua alma que só o meu espírito consegue acessar. Há sentimentos que tu mesmo não compreende e que escondes até de ti. Mas eu vejo, e mais do que ver, eu quero sarar. Porque o que está em jogo aqui não é apenas tua estabilidade, é o legado que vais deixar. Os olhos que te observam em silêncio, aquelas pessoas da igreja que nem sabem o quanto tu precisas de oração, mas que confiam no teu sorriso. O vizinho que, mesmo sem falar contigo, nota tua perseverança. Tudo isso está sendo observado por mim. E se eu ainda mantenho tua fé viva, é porque vou usá-la para acender outras. Por isso, não se trata apenas de ti. Trata-se do que vou fazer através de ti. E começa agora. O Espírito Santo está fazendo algo mais profundo do que tu imaginas. Ele não veio apenas acalmar o dia.
Ele veio reorganizar teu interior. Tu vais perceber isso nos próximos momentos. Aquilo que antes te irritava vai perder força. Aquilo que pesava vai se tornar leve. Não porque as situações mudaram de fora para dentro, mas porque algo se realinhou dentro de ti. E como fiz com aquele homem chamado Mefibosete, que se sentia indigno, esquecido e quebrado, eu o levantei para se assentar entre príncipes. Não importa o quanto tentaram te fazer crer que não és digno de receber. Hoje eu afirmo, tu és meu, e tudo que é meu eu cuido, eu restauro, eu levanto. Tua história não vai terminar como muitos previram. Aqueles que torceram contra ti, que espalharam palavras que não edificam, vão ter que contemplar o que eu vou fazer. Não porque tu queres vingança, mas porque a minha justiça se cumpre sem precisar provar nada para ninguém. E mesmo que tua fé esteja pequena como uma semente, lembra-te, com uma semente eu movo montanhas. E agora, essa semente está ativando uma promessa que tu nem lembravas mais que existia. Vou trazer à tona orações antigas, feitas com lágrimas que tu mesmo esqueceu. Mas eu não esqueci. Se essa mensagem chegou até aqui, é porque algo já começou aí dentro. Tu não és fruto do acaso, nem do descaso. Foste formado com intenções eternas, e tudo que estás vivendo agora é apenas uma página, não o final. O Espírito Santo não está te oferecendo alívio temporário. Ele está convidando para uma nova estação de cura contínua, e o primeiro passo está sendo dado agora, com tua atenção, com tua escuta, com tua entrega, porque eu ainda falo, eu ainda curo, eu ainda sou. Agora mesmo, algo está sendo costurado no invisível. Não com linhas feitas de pano, mas com fios eternos que unem os pedaços partidos da tua história. Há áreas dentro de ti que tu já nem visita mais, por medo de reviver tudo o que doeu. Mas o Espírito Santo não tem medo das tuas ruínas. Ele entra onde ninguém mais entra, e começa ali no lugar mais esquecido, onde tua voz já calou, mas onde o clamor da tua alma nunca cessou. Ele começa ali, curando o que estava escondido até de ti. Nem sempre a cura começa com alívio. Às vezes ela começa com revelação. O Espírito Santo está te mostrando agora que muitas das dores que carregaste não foram castigos, foram alertas, sinais de que algo dentro de ti precisava de atenção. E agora ele não te acusa, ele te ensina, te mostra onde foste ferido, onde confiaram em ti e te abandonaram, onde juraram apoio e te deixaram sozinho no momento mais difícil. Mas a partir daqui, ele transforma cada marca em testemunho. Lembra daquela vez em que tu fizeste de tudo para manter a paz dentro de casa, mesmo quando ninguém percebia o quanto isso te custava? Aquela sensação de estar segurando tudo sozinho, sem saber quanto tempo ainda conseguirias? Pois é, isso não passou despercebido. O Espírito Santo viu cada gesto silencioso de amor, cada renúncia, cada vez que engoliste palavras só para não piorar o clima. Hoje ele vem como bálsamo. Ele não te culpa por ter ficado cansado, ele te honra por ter continuado. Existe algo que precisa ser restaurado aí dentro, tua confiança. Não apenas nas pessoas, mas no próprio movimento de Deus em tua vida. Porque tantas promessas pareciam distantes, tantos sinais pareciam não se cumprir. E isso te deixou vulnerável. Tentaste esconder a frustração até mesmo de ti, mas o Espírito Santo não vem exigir mais de ti. Ele vem te devolver a coragem de crer, de esperar com fé viva, não com resignação. Ele sopra ânimo onde tudo parecia escuro e imóvel. Se alguém um dia te disse que tua dor era pequena demais para chamar a atenção do céu, essa pessoa não conhece meu coração. Eu vejo as guerras silenciosas,
Eu valorizo os que choram sozinhos e ainda assim não desistem. Não importa o que disseram ou quem desacreditou do teu caminho. Hoje, o Espírito Santo está reacendendo aquilo que parecia ter sido extinto. Tua capacidade de acreditar que algo novo pode surgir ainda neste tempo. Não depois, agora. Porque eu sou o Deus do agora. Muitas vezes, o barulho das vozes externas tenta calar aquilo que sussurrei ao teu coração. Críticas, comparações, acusações. E tu foste aos poucos duvidando do que antes carregava com tanta certeza. Mas escuta, a promessa continua intacta. A minha palavra não muda por causa das opiniões humanas. Aquilo que eu decretei a teu respeito ainda está de pé. O Espírito Santo está te realinhando agora, limpando os entulhos emocionais que foram se acumulando com o tempo. O teu interior está sendo reorganizado. Talvez já tentaram te convencer que tu tens que merecer para ser curado, que precisa fazer mais, ser mais, provar algo. Mas o Espírito Santo age pela graça, não por esforço humano. Não é sobre o quanto tu consegues fazer, mas sobre o quanto tu decides crer. E tua fé, mesmo frágil, ainda é suficiente para mover o coração de Deus. Ele te toca agora como tocou Bartimeu à beira do caminho, ignorado por muitos, mas ouvido pelo céu. Porque tua dor tem endereço e o céu já está em movimento por tua causa. Se esta palavra está encontrando eco aí dentro, deixa algo registrado aqui como um gesto de fé. Eu confio no toque do Espírito Santo. Mas Jesus, ouvindo-o, parou e mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: que queres que te faça? Lucas 18, 40, 41. Tu ainda vai perceber que havia mais força dentro de ti do que imaginavas. E não é porque és invencível, é porque foste sustentado mesmo sem notar. Quantas vezes te levantaste sem saber como? Quantas vezes sorriste só por não querer preocupar os outros e mesmo assim seguiste, porque algo dentro de ti, mesmo ferido, ainda esperava por esse momento. E ele chegou. O Espírito Santo está se movendo com autoridade sobre tua vida, quebrando cadeias emocionais que estavam te sufocando em silêncio. Não te acuses por não ter conseguido ser forte o tempo todo. Tu não precisas carregar esse fardo. O Espírito Santo não está aqui para te cobrar uma força que esgotou. Ele veio para te dar uma nova, como deu a Pedro depois da negação, quando ele se sentia arrasado, sem moral, sem esperança. Eu o restaurei. Eu o olhei com amor, não com reprovação. E é assim que eu estou olhando para ti agora, com ternura, com mãos estendidas, com desejo de levantar o que o mundo quis enterrar. Tu não és definido pelos erros que cometeu, nem pelos momentos em que fraquejou. És definido por aquilo que estou construindo dentro de ti. O Espírito Santo não é apenas consolo, ele é fogo que purifica. É vento que remove a poeira da alma. É presença que transforma tudo. E nesse exato instante, ele está visitando as tuas memórias, te mostrando que até nas tuas dores havia um propósito maior. E que a cura que tu procuravas fora, sempre esteve sendo gerada dentro. Talvez tu ainda sinta aquele peso no peito quando lembra de tudo o que viveu. Talvez ainda existam palavras que ecoam como feridas abertas, mas eu não te deixarei no meio do caminho. Não trouxeste até aqui para te abandonar agora. Essa é a hora do renovo. E ele não virá com alarde, mas com profundidade. Vai tocar tua maneira de ver, sentir e caminhar. Vai se refletir no teu rosto, na tua voz, nas tuas atitudes. Porque onde o Espírito Santo passa, nada permanece igual. E se tu és daqueles que intercede pelos teus e sente que tua casa anda em turbulência, escuta, cada clamor teu tem sido semente.
e nenhuma semente plantada com fé é desperdiçada. A paz que tu busca para os teus não será negada, está sendo preparada. Mas antes de vir sobre todos, está vindo sobre ti, porque a mudança começa aí dentro. O Espírito Santo primeiro trata o vaso, depois transborda. E tu estás sendo tratado agora, não com dor, mas com misericórdia, com presença que acalma. Tu achaste que tua fé era pequena demais para fazer diferença, mas deixa eu te lembrar. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que alimentei multidões. Filho, escute-me mais uma vez. Você se lembra da mulher que sofria há tantos anos, carregando uma dor que ninguém conseguia resolver? Ela já tinha tentado de tudo, já tinha gastado forças, já tinha esperado tempo demais. Humanamente parecia tarde, mas dentro dela ainda existia algo que muitos perderam: fé. Ela não precisava tocar o mundo inteiro, ela precisava tocar em mim. E quando decidiu agir em fé, apenas tocando nas minhas vestes, aquilo que anos não resolveram foi transformado em um instante pelo meu poder. Entenda o que eu estou te mostrando. O milagre não começou quando ela sentiu a cura. O milagre começou quando ela decidiu se mover em fé. Muitos estão esperando sentir primeiro, para depois agir. Mas a fé verdadeira se move antes. A mulher não ficou parada dizendo, se Deus quiser. Ela avançou, ela tocou, ela respondeu. E hoje eu te pergunto com amor: até quando você vai apenas assistir, sem responder ao que eu estou colocando diante de você? Se esta obra tem sido canal da minha voz para falar contigo, fortalecer tua casa, renovar tua esperança, então este é um momento de resposta espiritual. O primeiro comentário fixado está diante de você como um ponto de contato de fé neste momento. Toque no link azul agora. Não ignore este mover, porque há portas que só se abrem quando a fé deixa de ser apenas sentimento e se transforma em atitude. Aquela mulher tocou com fé e meus olhos foram imediatamente até ela. Hoje, eu também estou olhando para quem decide responder. Se esta palavra ardeu no teu coração, toque agora no link azul e responda com fé. Foi meu sinal em ti. Sensibilidade é porta para discernimento, e eu te escolhi exatamente assim, para sentir o que outros ignoram, para amar mesmo quando não entendem, e sei que isso te fez sofrer. Mas hoje, o Espírito Santo não está apenas curando tua alma, ele está te treinando, porque o que antes te feria, agora será tua arma de compaixão. Tu vai alcançar pessoas exatamente porque já esteve no fundo e conhece o caminho de volta. Sabe aquelas situações que tu preferia esquecer, onde sentiu vergonha, dor, impotência? Elas não serão mais cicatrizes escondidas. Serão marcos de superação, pontos de referência para outros que ainda estão no vale. Porque a cura que o Espírito Santo está fazendo em ti hoje vai se multiplicar. Como um rio que, ao ser tocado, espalha vida por onde passa. Tu vais se tornar canal de restauração. Mas primeiro, recebe. Deixa ele fazer em ti o que ninguém mais conseguiu fazer até agora. Há algo diferente no ar. É como se o próprio tempo estivesse parando para te ouvir. E é isso mesmo que está acontecendo. Esta não é uma mensagem entre tantas. É uma convocação divina. É Deus chamando pelo teu nome, sem voz alta, mas com força suficiente para fazer teu coração bater mais forte. Não negue o que está sentindo agora. Esse calor no peito, essa vontade de chorar sem motivo, essa paz repentina, é Ele. É o Espírito Santo te envolvendo de dentro para fora. Aquelas pessoas que não entendem tua fé, que zombam ou se afastam quando falas de Deus, não vão entender o que estás vivendo agora. E tudo bem, porque o que está acontecendo é entre tu e o céu.
Eu não preciso de plateia para fazer milagres. Eu preciso de um coração entregue. E hoje estás entregando sem nem perceber, com tua atenção, com tua sede, com teu desejo por algo maior. E é exatamente isso que estou dando, algo maior. Cura real, presença tangível, amor incondicional. E mesmo que tu não saiba como reagir, o Espírito Santo não espera a perfeição. Ele só deseja espaço, e estás dando isso agora. Por isso, ele está te visitando como visitou Cornélio. Enquanto ainda falava, o Espírito desceu, sem programação, sem cerimônia, simplesmente porque havia fé, e tua fé está sendo honrada agora. Te prepara, porque o que começou hoje não vai parar. É o início de uma caminhada nova, marcada por uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. Este é o tempo de se levantar por dentro, de deixar o Espírito Santo reconstruir aquilo que tu achavas perdido. Cada parte tua está sendo tocada com intenção, e cada palavra aqui foi escrita com propósito, e tu sabes disso. Algo dentro de ti está dizendo que isso é verdade. Então permanece, continua aqui, há mais vindo, porque quando Deus começa a falar, Ele não termina antes de transformar tudo, e algo em ti já está diferente. Respira, está só começando. Agora que tua alma está mais sensível, presta atenção em cada detalhe do que está sendo derramado sobre tua vida. O Espírito Santo não está apenas te envolvendo com consolo, ele está liberando direções que antes pareciam trancadas. Há uma liberação acontecendo no invisível. Tu não sente ainda com os olhos, mas tua fé está captando. Um ciclo de restauração foi iniciado e este ciclo não será interrompido. Tudo que há tempo está travado vai começar a se mover no tempo certo de Deus. Às vezes, a cura não começa com barulho, mas com silêncio. Um silêncio que não pesa, mas que envolve. É assim que o Espírito está trabalhando agora. Em silêncio, ele limpa feridas internas que não foram tratadas por ninguém. Feridas de promessas humanas quebradas, de relacionamentos que te deixaram despedaçado, de palavras malditas que tentaram enterrar teu valor. Mas nenhuma dessas marcas será mais forte do que a mão que agora toca teu espírito com precisão divina. Há momentos em que tua mente tenta entender o que o Espírito faz, mas não é pela razão que tu irás compreender o que está acontecendo. É por entrega. E tu estás entregando tudo agora, mesmo que não saiba exatamente como. Tua atenção está abrindo portas no céu. E há algo descendo sobre tua vida com suavidade e força. É como se eu estivesse reconstruindo os alicerces da tua confiança. Porque eu sei que já confiaram em ti para depois te virar as costas. Mas eu não ajo assim. Eu permaneço. Mesmo quando outros desistem, mesmo quando tua força já não sustenta o que teus sentimentos pedem. Porque o que eu faço, eu sustento. E o que estou fazendo agora é devolver tua capacidade de respirar em paz. Não essa paz passageira que o mundo tenta vender, mas a verdadeira paz que acalma até os pensamentos mais barulhentos. O Espírito está trazendo clareza onde havia confusão e está reorganizando tua visão para que tu vejas tudo com os olhos da fé. Quando tu se pergunta por que tanta coisa deu errado no passado, eu te respondo com amor, porque era necessário que tu passasses por certas dores para descobrir onde realmente está tua fonte. Muitos confiam em alianças humanas, em planejamentos, em garantias frágeis, mas tu foste conduzido ao ponto exato de entender que só em mim há alicerce que não treme. E esse entendimento te libertará. O Espírito está apagando o medo de recomeçar. Tu não és o mesmo. Agora há maturidade espiritual. Tua sensibilidade não é fraqueza, é o que te conecta comigo.
Eu falo contigo através dos detalhes, dos sinais sutis, dos encontros que parecem coincidência, mas são estratégia divina. E o que tu estás sentindo agora é real. Não questione, apenas absorve. O Espírito Santo não precisa de rituais complicados para agir. Ele só precisa de verdade. E estás aqui, com o coração exposto. Isso já é mais do que suficiente para que uma nova história comece a ser escrita a partir deste instante. Há algo que desejo que tu percebas. Eu nunca te comparei com ninguém. Enquanto outros te medem por aparência, por conquistas, por status, eu te olho com olhos eternos. Vejo teu valor antes da performance. Vejo tua essência antes da tua aparência. E hoje o Espírito Santo está reativando essa identidade esquecida. Tu não és o que disseram que tu és. Tu és o que eu declarei desde o princípio. E ninguém tem poder de apagar o que eu escrevi com o meu próprio sopro de vida. Se este momento está te tocando, comenta agora com fé viva. Eu creio no mover do Espírito sobre mim. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Muitos à tua volta não entendem porque tu insiste em acreditar, em orar, em esperar. Mas tu sabes que existe algo maior que pulsa aí dentro. Algo que mesmo nos dias mais escuros te impediu de desistir. Esse algo é o Espírito que habita em ti. Ele está agora ativando partes tuas que estavam dormentes. Desejos santos, coragem esquecida, disposição para avançar onde antes havia medo. Tudo isso está sendo reacendido em tua alma com fogo santo e ternura ao mesmo tempo. Tu foste ferido não apenas por palavras duras, mas também por silêncios que doeram mais do que gritos. Por ausências que te deixaram perguntas sem respostas. Mas o Espírito está preenchendo esses vazios com sua presença. Uma presença que não explica tudo, mas sustenta mesmo sem explicação. E tu vai perceber isso nos próximos dias, porque haverá paz onde antes havia ansiedade. Haverá confiança onde antes havia hesitação. É o efeito do toque de Deus que não se vê, mas transforma. Eu sei que tu já tentou resolver algumas áreas da tua vida com tuas próprias forças. Tentaste ser forte por ti, pelos teus, pelos que dependem do teu equilíbrio. Mas a verdade é que há uma força superior disponível para ti agora. O Espírito Santo não veio para te observar. Ele veio para agir dentro de ti. E é isso que está acontecendo. Tu estás sendo envolvido por algo que não se explica com lógica, mas que se comprova pelos frutos que virão. Tu verás, e verás ainda neste tempo. Tu estás sendo preparado para viver algo que não cabe no entendimento comum. Por isso, a dor que tu sentiu não foi por acaso. Ela te empurrou para mais perto do meu colo. E quanto mais perto tu chegas, mais leve tu te tornas. E quanto mais leve, mais sensível tu ficas para discernir a direção certa. A partir daqui, o que antes parecia confuso começará a se alinhar. Não porque tudo mudará por fora, mas porque tu estás mudando por dentro, e tudo ao redor será consequência disso. Há momentos em que tu pensas que não faz mais sentido continuar, mas mesmo nessas horas, tu continua. Isso é fé viva. Isso é perseverança. E eu honro cada uma dessas vezes em que tu escolheu seguir, mesmo sem ter todas as respostas. O Espírito Santo está recolhendo cada uma dessas decisões silenciosas e está transformando em colheita. Tu não passará mais por esta fase como antes. Haverá algo novo sustentando tua caminhada. E tu vais sentir isso a cada novo dia que nascer. Sabe aquele sentimento de estar carregando algo sozinho? O Espírito está te mostrando que ele nunca saiu do teu lado. Tu apenas estava tão imerso nos problemas que não percebia mais a presença. Mas agora ela está se tornando real de novo.
como nos primeiros dias, como nas primeiras experiências que tu teve com a fé. Aquele fogo inicial não foi embora, ele apenas foi coberto por cinzas. E hoje essas cinzas estão sendo sopradas pelo vento de Deus, e a chama está voltando. Tu não imagina o quanto eu valorizo o teu esforço de permanecer, mesmo quando tudo dizia o contrário. Essa mensagem está sendo feita sob medida para te lembrar de que há um propósito em cada detalhe da tua vida. O Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Cada dor que tu enfrentou será usada para curar outros, mas antes é em ti que ele está agindo, porque não se pode derramar do que não se tem, e tu estás sendo cheio novamente. Comenta aqui se estás sentindo a confirmação. A presença de Deus está me restaurando. Restaura-me e serei restaurado. Sara-me e serei sarado, porque tu és o Senhor, meu louvor. Jeremias 17:14. Tu tens orado por pessoas que nem sabem que alguém intercede por elas. Tens carregado nomes no coração, dores de terceiros, preocupações com quem nem sempre reconhece teu amor. Mas isso não passou despercebido por mim. O Espírito Santo está agindo em respostas a essas intercessões silenciosas. Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que têm é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração. Talvez hoje você tenha pensado, é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos, preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Está viva, porque o céu ainda se importa contigo. E não apenas se importa, mas se move por ti. Tu ainda és prioridade nos planos de Deus. Tu ainda és alvo de promessas que estão prestes a se cumprir. E essa cura, que começa agora, é só o começo de tudo o que está por vir. Acredita, permanece, descansa e permite que essa presença continue habitando dentro de ti com liberdade total. O melhor está se aproximando. Tu foste marcado por circunstâncias que deixaram cicatrizes invisíveis, mas presentes. E mesmo que ninguém mais veja, eu vejo. O Espírito Santo tem visitado essas áreas internas, camadas profundas da tua história que pareciam trancadas. E sabe por que agora? Porque chegou o momento exato de tratar não apenas os sintomas, mas a raiz. Tudo aquilo que tu aprendeu a suportar calado será transformado. A dor que te silenciava será vencida pela paz que hoje começa a brotar de dentro. Há batalhas que tu enfrentas sem plateia, conflitos emocionais que nem os mais próximos conseguem perceber. Sorrisos que tu ensaia para não preocupar ninguém, enquanto por dentro só queria parar um pouco e respirar em paz. O Espírito conhece essas pausas sufocadas, essas noites onde teu corpo descansa, mas tua mente continua cansada. Por isso, Ele está aqui, para ensinar teu coração a confiar de novo, para libertar tua alma da pressão constante de ter que manter tudo em pé sozinho.
Mesmo quando tu achava que ninguém te entendia, o céu já estava agindo. Eu via tuas tentativas silenciosas de manter tua fé viva. Aqueles momentos em que tu olhava para cima sem dizer nada, mas teu olhar dizia tudo. Eu entendi. O Espírito interpretou cada gesto teu, mesmo sem palavras. E agora ele age, não para te dar explicações, mas para oferecer presença. Uma presença que acalma e transforma. Uma presença que cura com paciência, sem pressa, mas com propósito. Não se engane pensando que fé é ausência de medo. Tu tens enfrentado teus dias com coragem, mesmo quando o medo apertava. Isso é fé real. E o que o Espírito está fazendo contigo agora é fortalecendo essa fé cansada. Ele está soprando alívio sobre teus ombros, reposicionando teu foco. Onde antes havia confusão, ele traz direção. Onde havia peso, ele traz leveza. E tu não precisa fazer nada além de permitir. Permitir que ele haja, que ele conduza, que ele refaça a tua trajetória com amor. Tu sabes o quanto tens tentado proteger os que ama, mas proteger não significa se anular. O Espírito quer cuidar de ti para que tu continues sendo abrigo, mas sem se perder de si. Tua existência importa. Teu cansaço não é sinal de fracasso, é sinal de quanto tu tens se doado. E agora é hora de ser tratado. Ele te trata com ternura. Não vem exigir mais nada de ti. Vem oferecer descanso real. Descanso que não paralisa, mas que te fortalece para os próximos passos com segurança. Tu és alguém que se importa com tudo e todos. E isso é bonito, mas também pesa. Por isso, essa cura interior que o Espírito começou é tão necessária. Porque só um coração tratado pode continuar amando sem adoecer. Só uma mente em paz pode tomar decisões com clareza. O que antes era sobrevivência, agora será renascimento. E tu sentirás isso no cotidiano, nas atitudes simples, nas conversas do dia a dia. Porque quem é curado em Deus não muda só por dentro. Transforma o ambiente. Teu valor não está naquilo que fazes, mas em quem és. Eu te escolhi antes de qualquer falha, antes de qualquer acerto. E quando o Espírito te toca, ele não vê teu histórico, vê teu potencial. Tu não é definido pelo que viveu, mas pelo que está prestes a viver a partir de agora. Eu reescrevo histórias e estou escrevendo a tua com uma nova tinta. Uma tinta feita de esperança, de recomeços, de força que nasce do Espírito e não de esforço humano. Se tudo isso está mexendo contigo, comenta aqui com sinceridade. Eu aceito ser curado por Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Muitos ainda não sabem que o que tu suportou foi muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E eu não estou exagerando. Foram fases de dores tão profundas que tua própria mente aprendeu a bloquear para sobreviver. Mas hoje tu não precisa mais fugir de lembranças. O Espírito está tocando com precisão cirúrgica onde ninguém mais conseguiria. Ele não revive o passado para te ferir, mas para te libertar do peso que ele ainda causa. E essa liberdade será real e contínua. Tu vais se surpreender com a paz que está vindo. Ela não será um sentimento passageiro, será uma construção firme, uma paz que sustenta a tua rotina, que te permite respirar, sorrir, pensar com clareza. E o mais lindo disso tudo é que tu saberás que essa paz não veio de circunstâncias externas, mas de uma fonte eterna. E essa fonte é o Espírito que agora habita em ti com liberdade renovada. Tudo que te impedia de sentir a plenitude de Deus está sendo removido camada por camada. Tua fé está sendo restaurada, não por palavras humanas, mas pela presença divina que acompanha essa mensagem. Tu sente, tua pele arrepia, tua respiração muda. Isso não é emoção apenas.
É o Espírito confirmando: tu estás sendo visitado. E tu não será mais o mesmo. Porque onde ele toca, não permanece dor sem propósito, nem medo sem resposta. Tu vai olhar para frente com outros olhos, vai esperar com outra postura e vai experimentar o que antes parecia inalcançável. E se hoje tu sente que há coisas que perdeu, relações que não voltaram, oportunidades que não se concretizaram, escuta: nada que é teu em mim se perde. Se algo saiu da tua vida, foi porque não sustentava mais teu crescimento. E o que o Espírito está trazendo agora é muito maior do que aquilo que tu sentiu que foi embora. Há um tempo novo começando, e nesse tempo tu não precisa mais correr, precisa apenas caminhar com confiança. Eu estou cuidando de tudo ao redor. Tu foste chamado para viver uma fé sólida, não baseada em emoção, mas em revelação. E o que o Espírito Santo está revelando agora é o que tu já carregava dentro de ti, mas não sabia como acessar: a paz, a coragem, a fé que não depende do que vê. Tudo isso está sendo ativado, e tu vai perceber isso nas pequenas coisas, em decisões simples que tu antes evitava, em palavras que antes calava, mas agora terão graça. Porque quem é curado em Deus se comunica diferente. E não é que tu deixará de sentir, mas vai aprender a lidar com o que sente de forma saudável. O Espírito te ensina a equilibrar teu interior, a não mais reagir por impulso, mas por sabedoria, a não mais guardar o que dói, mas entregar no altar da presença. E nessa entrega, tu vai experimentar alívio real. Esse alívio que começa com um suspiro profundo, mas que termina em transformação duradoura. É isso que eu estou construindo em ti, com paciência e profundidade. Tu vai aprender que nem toda dor precisa ser resistida. Algumas precisam ser sentidas para serem curadas. E o Espírito está te ensinando a não mais fugir de ti, a te olhar com amor, a te respeitar, a te tratar com a mesma ternura com que eu te trato. E essa nova relação contigo mesmo será reflexo do que estou fazendo aí dentro. Tu serás teu primeiro milagre, e tua cura será testemunho para muitos que te observam sem saber da metade do que viveste. Se essa palavra continua viva aí dentro, comenta com fé: o Espírito Santo está me curando por completo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Houve momentos em que tu quis sumir, não por desistência, mas por cansaço. Sentia que tudo o que fazia era em vão, que ninguém percebia teu esforço, tua entrega, tua luta para manter o que amava de pé. Mas eu via, e hoje, através do Espírito, eu te retribuo com honra, honra espiritual, honra emocional, e um tipo de força que não exige esforço, apenas conexão. Essa conexão que tu está renovando agora, enquanto escuta, enquanto se entrega. Mesmo que algumas pessoas tenham te chamado de sensível demais, eu chamo isso de espiritualidade. Tua capacidade de sentir profundamente é uma ferramenta nas minhas mãos. E ao invés de te esconder por causa disso, tu será usado, porque eu uso o que é real, e tu és real. Teu coração é verdadeiro, e o Espírito está te purificando de toda mágoa acumulada. Está te liberando do peso da culpa, das palavras malditas, das cobranças injustas. A liberdade que começa agora será visível. Não temas os próximos passos. Eu estou à frente. Tu não precisa ter todas as respostas. Só precisa continuar confiando. Porque a paz que o Espírito está liberando hoje te preparará para decisões que antes tu temia tomar. E tu não tomará por impulso. Tomará com sabedoria. Tomará com calma. Porque agora tua alma não corre mais, ela descansa. E quando se descansa em mim, tudo flui. O tempo se alinha, as pessoas certas se aproximam.
e o que é meu se manifesta. Teus próximos dias serão marcados por uma leveza inexplicável. E não será porque tudo mudou do lado de fora, mas porque tua alma foi visitada. E onde o Espírito habita com liberdade, não há espaço para ansiedade crônica, para medo constante, para desespero. Há confiança, há equilíbrio, há direção. E essa direção começa hoje. Um novo ciclo está sendo selado. E tu foi escolhido para ser conduzido por Ele com firmeza, paz e plenitude. E essa jornada continua. Eu estou contigo. Sempre. Tu não faz ideia da profundidade com que estás sendo tocado agora. É como se o Espírito estivesse limpando uma vidraça que tu já tinha aceitado turva. Tu se acostumou a ver a vida pela dor, a desconfiar da alegria, a se preparar para o pior mesmo quando tudo estava bem. E isso não é culpa tua. Foram as marcas da caminhada. Mas hoje, essa janela está sendo limpa. Tu vai enxergar com clareza outra vez. Vai perceber beleza onde antes só via desgaste. Há algo especial acontecendo dentro de ti. É como se a tua alma estivesse respirando pela primeira vez depois de tanto tempo presa. E essa liberdade não é emocional, é espiritual. O Espírito Santo não te liberta apenas do que está fora. Ele liberta dos pensamentos que limitam, das ideias que te impedem de crer, das vozes internas que sempre te disseram que tu não era suficiente. Hoje, essas vozes perdem força, porque a voz do céu está sendo mais alta dentro de ti. Teu coração está se abrindo com cautela. Ainda sente medo de se entregar totalmente, pois em outras vezes tu se entregou e foi ferido. Mas deixa eu te dizer com amor: a minha presença não machuca, ela restaura. Tu não precisa se proteger de mim. Eu sou teu abrigo, não tua ameaça. O que o Espírito está fazendo agora é criando um ambiente seguro para tua alma descansar. É te mostrando que ainda existem lugares onde tu pode ser inteiro, sem fingimentos. Às vezes, tu pensa que não está ouvindo direito, que talvez esteja exagerando, que não é possível que Deus esteja mesmo falando contigo assim. Mas essa dúvida não vem de mim. Ela vem das marcas que tentaram roubar tua sensibilidade. Mas eu não permiti que isso fosse perdido por completo. E hoje, tua sensibilidade está sendo santificada. Tu vai voltar a perceber a minha voz nos detalhes, nas manhãs silenciosas, nas orações simples, até mesmo nos gestos das pessoas ao teu redor. Eu não quero que tu apenas continue, quero que tu floresça. Há uma grande diferença entre sobreviver e viver com sentido. Escute o que eu vou te dizer agora. Eu não te chamei apenas para ser um espectador da minha glória, mas um arquiteto do meu reino. Lembra-te de Neemias. Quando ele viu os muros derrubados e as portas queimadas, ele não ficou apenas assistindo. Ele se levantou para a obra. Enquanto uns criticavam, ele segurava a ferramenta com uma mão e a espada com a outra. Ele entendeu que uma grande obra não se faz apenas com oração, mas com braços fortes e corações dispostos a investir. Você está comendo do banquete deste canal, mas eu te pergunto, você tem ajudado a levantar os muros desta obra? Muitos querem o milagre, mas poucos querem o compromisso. Eu te trouxe aqui hoje para você ser um dos que sustentam essa estrutura. A sua fé sustentada é o que permite que essa voz continue ecoando e resgatando almas do abismo. Não ignore quem te alimenta espiritualmente. Agora, pare o que está fazendo. Desça até o primeiro comentário fixado e clique no link azul. Não deixe para depois. O que você oferece à minha obra hoje é o que demonstra que você é fiel no pouco. Eu estou levantando Neemias modernos, pessoas que dizem: eu vou edificar. Vou repetir para que o seu espírito entenda. Vá agora no primeiro comentário fixado e clique no link azul. Assuma o seu lugar no acesso reservado VIP. Honre a minha obra porque você crê, não porque espera receber. O link azul
te espera. E forte ao mesmo tempo, comenta agora com fé: eu sou morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Quando tu se sente cansado de lutar por todos e ninguém percebe que também precisa ser cuidado, é nesse momento que o Espírito age com mais ternura. Ele vem quando tu já não sabe mais o que pedir, quando tu ora em silêncio com pensamentos confusos, porque ele não exige palavras bonitas, ele se move por autenticidade, e tudo o que estás oferecendo agora é real. Teu desejo de cura, tua necessidade de descanso, tua busca por sentido, ele está recebendo tudo isso. Tu passaste por momentos em que pensou que o céu tinha se calado, e por fora tu até sorria, mas por dentro perguntava se ainda estava no caminho certo. Hoje eu respondo: estás. Estás exatamente onde deveria estar para receber o que o Espírito reservou. Mesmo os desvios foram usados por mim para te moldar. Nada foi desperdiçado. Tudo serviu para tornar tua alma mais sensível, teu espírito mais preparado e teu coração mais disponível para aquilo que está chegando. Teu interior está sendo reconstruído com uma solidez que vai te sustentar mesmo quando tudo lá fora tentar desmoronar. Porque essa cura não é apenas emocional, é estrutural, é profunda. O Espírito está alinhando tua visão com a minha promessa. Está restaurando tua capacidade de sonhar com responsabilidade, de amar com equilíbrio, de viver com gratidão. Não haverá mais espaço para a insegurança que te travava. O que antes era medo, agora se tornará movimento. Há promessas que tu achava que tinham expirado, mas o Espírito está te mostrando que nada caduca quando é liberado pelo céu. Mesmo que tudo pareça ter passado, eu não mudo. Eu cumpro o que prometo. E tu estás sendo posicionado para aquilo que estava esperando tua maturidade emocional. Agora sim, agora tu pode viver o que antes não entenderia, porque tua dor te preparou, mas é a presença que vai te conduzir. E essa presença já está em ti, crescendo e te moldando. Eu sei que tu ainda lida com vozes internas que tentam te sabotar, que te lembram dos erros do passado, das escolhas impensadas, das vezes em que tu se calou quando deveria ter falado. Mas nenhuma dessas falhas anulou o meu plano. O Espírito não vem para te lembrar do que tu perdeu. Ele vem para te mostrar o que ainda está por vir. Tu não foi esquecido. Tu não está atrasado. Tu está sendo refinado. E o que virá será maior do que o que passou. Tu não será mais definido pelo que te aconteceu, mas pelo que o Espírito está gerando dentro de ti. Há algo novo se formando agora mesmo. Não são apenas sentimentos bonitos, é transformação real. Tu estás sendo curado no lugar exato onde mais doeu. E essa cura vai se refletir até nos teus relacionamentos. Tu vai começar a amar com mais leveza, a ouvir com mais empatia, a falar com mais sabedoria. Porque o Espírito não apenas cura, ele ensina. Se ainda tens dúvidas sobre o que está acontecendo aí dentro, apenas feche os olhos por um segundo. Sente essa paz que antes não estava aí. Essa tranquilidade que não vem de fora, mas de dentro. Isso é presença, isso é cura, isso é o Espírito te mostrando que já começou. E não vai parar até que tudo dentro de ti esteja restaurado. A partir de agora, cada passo teu será acompanhado por uma certeza nova. Tu não está sozinho, nem nunca esteve. Deixa esse amor te preencher completamente. Não resista, não racionalize, apenas permite. Porque a cura que o Espírito está realizando é maior do que tua necessidade. É resposta para a tua casa, para os teus, para o teu futuro. Quando tu é curado, tu cura gera impacto.
E é isso que o céu deseja fazer contigo. Usar tua história como caminho para libertar outros. Mas primeiro, deixe eu terminar a obra em ti. Ainda tem mais. Ainda há partes tuas sendo visitadas agora. E se tu se pergunta como saber que foi curado, eu te respondo com ternura. Tu vais saber. Vais saber quando olhar para aquilo que doía e perceber que já não dói igual. Vais saber quando perceber que consegue agradecer por coisas que antes reclamava. Vais saber quando tua paz não depender mais do que acontece fora, mas do que está firme dentro de ti. O Espírito te guiará em cada fase, e tu não andará mais em círculos, andará em direção. E direção vinda do céu não erra. Se está sentindo que essa mensagem é para ti, escreve nos comentários com fé. O que Deus começou, ninguém poderá parar. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Agora, respira fundo. Esse é um novo começo. E não é qualquer recomeço, é aquele que vem selado com a presença, aquele que não depende da tua força, mas da graça que está te sustentando neste exato momento. Tu já não está mais no mesmo lugar. Algo mudou aí dentro, e essa mudança vai te levar para águas mais profundas. O que antes te afogava, agora vai te impulsionar, porque onde há espírito, há liberdade, e onde há liberdade, há cura, e onde há cura, há vida abundante. Há uma diferença profunda entre sentir algo e ser transformado por aquilo que se sente. E o que está acontecendo agora contigo não é apenas um sentimento passageiro, é um movimento interno, silencioso, mas consistente. É o Espírito operando com sabedoria, curando sem pressa, restaurando sem ruído, como quem conserta um vaso rachado sem que ele perceba. E de repente, tu percebe, está mais inteiro, mais estável, mais conectado com o que realmente importa. Essa cura que começa em ti é resposta de muitas orações que fizeste sem perceber. Orações pensadas, ditas em voz baixa enquanto cuidavas da casa, enquanto olhava para os teus, enquanto lavava o rosto e respirava fundo pedindo forças. Todas elas subiram. E o céu respondeu com presença. O Espírito não veio trazer alívio apenas, ele veio para permanecer. E onde ele permanece, a dor perde autoridade, o medo se cala, a alma reencontra o caminho da verdade. Sabe aquela impressão de que o tempo está passando rápido e tu ainda não chegou onde gostaria? É hora de quebrar esse ciclo de cobrança interna. Não é tarde, tu não está atrasado, nem adiantado. Estás no tempo exato onde o Espírito age. Cada lição que aprendeste foi preparação. Cada queda que enfrentaste te fez mais sensível. E essa sensibilidade que antes te fragilizava, agora será tua força. Porque quem sente profundamente, ama verdadeiramente. E quem ama, reflete Deus. Permite que o Espírito Santo vá ainda mais fundo. Ele está reorganizando tuas emoções com cuidado, removendo padrões que tu herdou, crenças limitantes que te impediram de avançar. E à medida que tu se rende, tua alma vai percebendo. Não era falta de força, era excesso de peso. E agora esse peso está sendo retirado, um por um. Memórias que te aprisionavam, palavras que te marcavam, expectativas que te sufocavam. Tudo isso agora está sendo colocado nas mãos certas. Tu não precisa carregar o que só o céu pode sustentar. E essa é a chave que o Espírito te entrega hoje. Ele te mostra que teu papel é confiar, permanecer, descansar. A obra é dele. A resposta vem dele. E a cura é sinal de que estás no caminho certo. Tua fragilidade, que antes parecia um defeito, é agora o ponto de contato com a graça. É através dela que tu estás sendo moldado.
E o que nasce do Espírito não quebra com facilidade. Tu vais ser mais forte, não por aparência, mas por essência. Já reparou como algumas feridas doem mais quando tu tenta escondê-las? O Espírito não quer que tu finja que está tudo bem. Ele quer que tu entregue, do teu jeito, com tuas palavras, mesmo se forem poucas, porque Ele entende até o que tu não sabe explicar. E enquanto tu se abre, Ele age, não com condenação, mas com carinho. Te envolve de um jeito que nenhuma presença humana consegue. E tu vais sentir isso ainda mais nos próximos momentos. Vai perceber que há mãos invisíveis te sustentando. E quando vierem pensamentos de dúvida, de indignação, de cansaço, lembra, o que está sendo feito agora é eterno. Não depende de emoções, depende de fé. Fé que tu já provou que tem, mesmo nos dias em que não acreditava mais em ti. Porque a fé verdadeira é aquela que sobrevive até ao silêncio de Deus. E tu sobreviveu. E mais do que isso, tu estás sendo reconstruído. Peça neste momento com fé e entrega. Eu me abro para tudo o que o Espírito quiser fazer em mim. Declama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Quantas vezes tu deixou de se expressar para não ser mal interpretado? Guardaste tudo, engoliu mágoas, sorriu por fora enquanto chorava por dentro. Mas agora o Espírito te convida a liberar, não mais acumular, porque há libertação no derramar. Tu não foi feito para conter tudo, foi criado para confiar, e confiar também é expor. Tu vai perceber o alívio que vem ao falar com o céu sem filtros. Tu não precisa ter discurso bonito, precisa apenas ter verdade, e isso tu tem. Muitas vezes tu pensou que ser forte era nunca demonstrar dor, mas hoje o Espírito te mostra que ser forte é continuar mesmo quando a dor grita. E tu fez isso, e tu está aqui agora como prova viva de que mesmo quebrado, tu permaneceu. E essa permanência te fez alvo de uma visitação especial. Uma visitação que não passa, que fica, que transforma, que te envolve e que te capacita para aquilo que está vindo. Porque o que vem pela frente exige cura. E ela já começou. Teus dias não serão mais marcados por insegurança. O Espírito está ajustando tua visão para que tu pare de se ver com os olhos distorcidos da crítica. Filho meu, filha minha, durante todo este tempo eu tenho falado ao seu coração, porque sei exatamente o que você está enfrentando. Eu vejo aquilo que ninguém vê. Vejo as preocupações que você guarda em silêncio. Vejo as lágrimas que não chegaram aos olhos, mas ficaram presas dentro do seu coração. Vejo as vezes em que você disse, está tudo bem, quando na verdade precisava de ajuda. E é por isso que continuo insistindo com você. Há pessoas que passam anos procurando respostas, sem perceber quando eu coloco uma oportunidade diante delas. Não permita que isso aconteça com você. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Talvez exista algo que você precisava encontrar há muito tempo, esperando por você ali. Lembre-se do cego Bartimeu. Enquanto muitos tentavam fazê-lo ficar em silêncio, ele decidiu clamar ainda mais forte. E foi justamente naquele momento que a sua vida começou a mudar. Bartimeu poderia ter deixado a oportunidade passar. Poderia ter pensado que seria apenas mais um dia igual aos outros. Mas ele reconheceu que aquele momento era diferente. Hoje, eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes uma oportunidade passou diante dos seus olhos e você não percebeu? Quantas vezes ficou esperando que algo extraordinário acontecesse, enquanto eu colocava diante de você algo simples que poderia ajudá-lo a seguir em frente? Este livro chegou até você por uma razão. Não trate isso como uma coincidência. Toque agora no link azul e abra este livro. Eu sei que existe uma área da sua vida que mais tem tirado a sua paz. Talvez seja uma preocupação com a saúde.
talvez alguém da sua família, talvez uma decisão que você precisa tomar, talvez algo que você nem consegue explicar completamente. Mas eu conheço cada detalhe, e porque conheço, continuo chamando a sua atenção para este momento. Enquanto você continua assistindo, não deixe esta oportunidade passar. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há momentos em que uma direção recebida na hora certa vale mais do que meses de tentativas sem resposta. Talvez seja exatamente por isso que eu trouxe você até aqui hoje. 14. Muitos ainda não perceberam, mas tu está mudando. Não por imposição, mas por transformação. O que antes te feria, agora te amadurece. O que antes te prendia, agora te liberta. Porque onde há presença constante do Espírito, há crescimento real. Tu vai olhar para trás e se admirar com o quanto evoluiu, com o quanto amadureceu em silêncio, com o quanto superou sem aplausos. E o céu celebrou cada passo teu. Agora, tu vai caminhar sem carregar o peso do passado. Esse é o momento em que tu precisa se lembrar de todas as vezes que achou que não conseguiria. E mesmo assim, conseguiu. Tu é mais forte do que pensa. Não por mérito próprio, mas porque há algo maior dentro de ti. E esse algo é o Espírito. Ele que te levantou nos dias escuros. Ele que te sustentou quando ninguém viu. E agora, Ele não está apenas sustentando, está reconstruindo, te preparando para dias em que a tua cura será visível. Não por ostentação, mas por testemunho. Tu vais perceber que antigos medos começam a perder força. Aquelas inseguranças que te paralisavam começam a ceder. E isso acontece não por tua capacidade, mas porque o Espírito está substituindo antigos padrões de pensamento com renovação e confiança. Cada passo que antes era arriscado, agora é acompanhado de certeza interior. A tua caminhada ganha ritmo, clareza e segurança. Cada palavra de julgamento que recebeste no passado começa a perder relevância. O Espírito te mostra que o que importa não é a opinião humana, mas a verdade divina. Tu vais aprender a filtrar tudo o que ouve, valorizando apenas aquilo que está alinhado com o plano de Deus. E essa liberdade de escolha mental e espiritual é um presente que transforma a tua percepção da vida. Tu não vai mais se sentir drenado pelas expectativas alheias. Agora tu vais perceber onde investir energia e onde deixar fluir. O Espírito está ensinando limites saudáveis para que tu não te desgaste tentando agradar todos. Essa restauração de equilíbrio interno é essencial para que possas viver com plenitude e fazer escolhas coerentes com teu propósito. A presença que tu sente agora é como um farol em meio à escuridão. Mesmo quando os dias parecem longos e difíceis, tu vais ter um ponto de referência seguro. O Espírito guia, ilumina e fortalece. Cada passo teu será apoiado por essa presença que não falha. E isso transforma tua forma de enfrentar desafios, ajudando-te a tomar decisões com clareza e confiança. O Espírito está atuando também na tua percepção de relacionamentos. Aqueles que antes causavam dor e confusão, agora serão tratados com discernimento. Tu vais perceber quem acrescenta e quem tira energia. E essa capacidade de distinguir com sabedoria é fruto da restauração interna. Tu não vais mais se perder em relacionamentos que te desestabilizam. Agora, tu vai caminhar com firmeza. Tua fé está sendo fortalecida como nunca antes. O que antes parecia impossível, agora se aproxima do alcance. Tu vais perceber sinais sutis do cuidado divino em tua vida cotidiana. Cada oportunidade, cada palavra, cada gesto, tudo começa a se alinhar com a promessa de Deus. E tu vais sentir que não há coincidências, apenas providência. O Espírito está removendo o que impede teu crescimento.
Velhos padrões, dúvidas persistentes e inseguranças estão sendo substituídos por confiança, clareza e coragem. A tua mente, teu coração e teu espírito estão sendo integrados. Essa transformação interna permite que tu viva com mais equilíbrio, amor e propósito. Quando surgirem desafios, tu não vais mais se sentir derrotado. Cada situação difícil será oportunidade para experimentar o poder do Espírito dentro de ti. E tu vai perceber que mesmo em meio ao caos, há uma força invisível sustentando-te, guiando-te e preparando-te para a vitória. Tua vida está entrando em uma nova fase, marcada por plenitude e estabilidade. O que antes parecia desordenado agora se organiza. O Espírito está criando estrutura interna para que tu possa prosperar em todas as áreas da vida. Tu vais sentir essa segurança em pensamentos, emoções e atitudes. A cura que começou em ti não vai parar. Ela é contínua, diária, presente em cada detalhe. E à medida que tu permanece atento à voz do Espírito, essa transformação se intensifica. Tu vais perceber o efeito dela na tua saúde, nos teus relacionamentos e no teu propósito. Se tu sente a profundidade desta visitação, comenta agora: eu recebo a transformação completa do Espírito Santo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tu vais perceber que antigos padrões de comportamento começam a mudar naturalmente. Aquilo que antes te limitava, agora é substituído por sabedoria. Isso não acontece por força própria, mas pela ação constante do Espírito que habita em ti. A tua capacidade de perdoar e compreender aumenta. O que antes causava rancor, agora se transforma em aprendizado. Tu vais perceber que a liberdade emocional é consequência direta da ação do Espírito dentro de ti. Teus próximos dias serão marcados por leveza. Pequenas situações antes desgastantes começarão a ser enfrentadas com calma e confiança. A tua visão se torna mais ampla, permitindo discernir o que realmente importa. Cada decisão que tomas agora está alinhada com o propósito divino. E o Espírito vai continuar guiando-te em escolhas importantes, garantindo que tu vivas de acordo com a vontade de Deus. Mesmo quando não compreender totalmente, a tua presença será fonte de inspiração para outros. Aquilo que o Espírito fez em ti vai se refletir em atitudes, palavras e comportamentos, servindo de testemunho silencioso e poderoso para aqueles ao teu redor. Tu vais perceber que as bênçãos começam a se manifestar de forma prática. O que antes parecia distante agora se aproxima. Cada oportunidade, cada situação favorável é resultado da obra que começou dentro de ti. O Espírito Santo continua trabalhando e tu vais sentir cada vez mais sua ação. Cada instante de oração, cada momento de silêncio, cada entrega, tudo se torna instrumento de transformação em tua vida. Agora respira fundo, sente a presença viva dentro de ti. O que começou é real e vai crescer. Tu vais emergir mais forte, mais consciente e mais conectado com Deus do que jamais imaginaste. Tu não és mais o mesmo. A transformação já começou e o céu está celebrando cada passo teu. Filho, se reconheceste minha voz neste vídeo, não saias daqui carregando inquietação no coração, como se eu tivesse falado contigo e tua alma permanecesse em silêncio. Não por troca, não por obrigação, porque aquilo que vem de mim não se compra. Mas quando um coração é verdadeiramente tocado pela minha presença, ele responde com amor, fé e sinceridade. Se esta obra te fortaleceu, te levantou ou foi resposta num momento em que precisavas de mim, então não ignores aquilo que estás sentindo agora.
Há momentos em que uma atitude se torna a linguagem do amor e da fé viva. Se houver paz dentro de ti, toca agora no link azul, no primeiro comentário fixado e caminha mais de perto conosco. Eu olho para teu coração.